Olá, graça e paz do Senhor Jesus. A graça do Senhor seja conosco novamente. Povo de Deus, você está no canal Luzia Telestai, tá? Eu sou a Luzia Telestai, e nós fazemos a pergunta e damos a resposta. E aí a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Faço isso com muita alegria, com muito prazer, e Deus é bom para nós, né? Então espero que esteja tudo bem por aí. Agora, é uma pergunta muito assim interessante, né? O que vai acontecer se você seguir Jesus? Pode acontecer com você, né? Você tem ideia? Vamos ler o que vai acontecer? Está em João 8:12. João, capítulo 8, versículo 12. Falando novamente ao povo, disse Jesus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Olha o que acontece com quem segue Jesus. Não vai andar nas trevas, tem a luz da vida. Jesus é a luz da vida. E andar nas trevas não é fácil, né? Quando a gente está numa situação que não sabe para onde vai, não sabe o que fazer, Jesus, ele esclarece, facilita a vida da gente, ele nos orienta, né? Então é sempre bom ter Jesus. Então o que vai acontecer com a pessoa que segue Jesus? Ela tem luz, ela tem clareza, ela é uma pessoa que sabe para onde vai. Por mais que seja difícil as coisas, o dia a dia, ela sabe que não está só e que Deus vai aplainando o caminho, mostrando, abrindo porta, dando direção. É diferente a pessoa que segue Jesus. Você é essa pessoa que segue o Senhor Jesus, né? Então, confia nele, sabe? Confia. Fica tranquilo, não se desespere. Não entra na loucura dessa vida. Porque a pessoa fica tão desesperada, não sabe o que vai ser amanhã. Gente, você sabe, as pessoas andam muito falando de tudo que está muito difícil, esse mundo está ruim, mas é isso, Jesus está voltando. E porque Jesus está voltando, a coisa está ficando cada dia mais difícil para o povo de Deus e para quem não é também do povo de Deus. A humanidade está caminhando para o fim. Você sabe? E não é agora. Quando entrou o pecado no mundo, já começou ladeira abaixo, né? Entrou o pecado, já começou a dar tudo ruim, né? Então, você lembra quando Deus usou o Ezequiel, capítulo 7, versículo 23, e ele falou assim, ó, faça cadeia. Faz cadeia, que a violência tá demais. Deus que mandou fazer essa segunda cadeia também. Ele fez a primeira e agora a segunda cadeia. A primeira era para proteção da própria pessoa que tinha matado, né? E agora é a pessoa violenta, para deter a violência. Que a situação não tá fácil, não. Né? As pessoas têm medo de tudo, de todos. De andar de manhã, de tarde, de noite. Tem medo de ficar em casa. E Jesus, ele fala assim, olha, eu sou a luz. Põe luz na sua vida, né? Em mim você está seguro. Com Jesus, a segurança. Sério? Falando umas coisas sérias? Porque Deus é bom para nós, né? Mas eu tô aqui com uma questão que eu achei assim muito
muito importante estar falando com você. Sabe o que é? Olha, está em Ezequiel 33. Ezequiel 33, 9 e 11. Olha o que diz. Como você vê a insistência de Deus com o povo em Ezequiel 33, 9 e 11. Deus insiste, está insistindo tanto para o povo se converter, é um amor assim, uma paixão. Ele quer de qualquer forma que a pessoa se converta. Ele quer a pessoa para ele. Olha que lindo! Ó, aí ele diz assim no versículo 9 do capítulo 33. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tem que avisar. Aí no versículo 11, ele diz assim, diz-lhes, tão certo como vivo eu, diz o Senhor Deus, não tenho prazer, olha, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos seus maus caminhos, pois, porque a vez de morrer, ó casa de Israel? Olha o coração de Deus, que diferente que é do nosso coração. Quando a gente vê uma pessoa praticando uma maldade, né? A tendência nossa é falar assim, é bom que morra mesmo, né? Morra logo, pessoa mal, pessoa ruim. Mas Deus não. Deus fala assim, olha, eu não tenho prazer na morte do perverso, não. A pessoa é maldosa, é ruim, mas eu não tenho prazer que ela morre, não. Eu quero que ela viva. Ela é minha, eu que fiz, eu quero que ela viva. Entrou pelo caminho do erro, tá no pecado, mas o meu alvo é que ela se converta. E você avisa ela, avisa. Às vezes é até gente da nossa família, sabe? Quando tem uma família lá, alguém que você fala, fulano tá louco, devia morrer logo, né? Atrasalado. Ó, fala isso não. Porque Deus, ele ama muito. Deus, ele tem um carinho profundo pelo ímpio, pelo perverso, pelo malvado, pelo homem mau. Mas ele fala, ó, se não se converter, no 9, e ele, se não se converter, vai morrer na sua iniquidade. Vai perder a bênção de estar com Deus eternamente. Mas a gente tem que ter esse mesmo carinho de Deus, esse mesmo amor de Deus pelo perdido, querer que ele se salve, querer que o perdido se livre dessa maldade. Ele é usado pelo mal, ele se deixa usar pelo mal, porque o coração do homem é mau. A semente que está no sangue é a semente adâmica, a semente do pecado. Mas Deus está lá em cima, sabe? Mas se falares ao perverso para avisar do seu caminho, né? Para que ele se converta, que ele não se converter, ele vai morrer. Você tem que avisar. Aí no 11 ele fala assim, tão certo como vivo eu não tenho prazer na morte. Quando uma pessoa morre, ela não tem feito um acerto com Deus, dá tristeza no coração de Deus. Ele fica triste. Deus não quer. A morte não foi feita para o homem morrer assim. Deus não criou a morte. Quem criou a morte foi o pecado, o erro, né? É o salário do pecado. A morte é o salário do pecado. Deus criou o homem para a vida. Sabe? Às vezes eu fico pensando, né? Quando a gente vê lá, no caso de Jesus, quando ele chegou diante do túmulo de Lázaro, chorou. Aí as pessoas falavam assim, olha como ele amava esse homem, ele gostava do amigo dele, até chorando. Aí eu fico pensando, será que ele estava chorando só porque ele gostava de Lázaro? Ele estava chorando, sabe por quê? Porque Lázaro ele estava vendo ali, naquele momento da encarnação dele, ele estava vendo a morte que ele não criou.
O fim do homem ali, da carne, não era isso que ele queria. Mas foi por isso que ele veio, para que não haja morte mais, para acabar com a morte, acabar. Se você tem alguém que partiu, né? E tinha o Senhor Jesus junto com ela, amava Jesus, mas ela partiu porque essa carne aqui vai ter que acabar. Você vai encontrar essa pessoa novamente, né? Por isso que a gente tem que avisar, tem que falar. O alvo maior no coração de Deus é anunciar o Evangelho, é falar de Jesus. Porque quando a gente fala de Jesus, anuncia o Evangelho, sabe o que acontece? Acontece vida, acontece luz, a luz de Jesus. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. E ele colocou luz na nossa vida. Jesus, ele colocou luz na nossa vida. Nós temos a luz de Jesus. Nós vamos morar com ele no céu. Ele se alegra quando a gente parte. Mas quando é uma pessoa que ainda não reconheceu Jesus como Salvador, ó, ele fala, eu não tenho prazer na morte dele, não. Tem tristeza. Ô povo de Deus, pensa nisso. Pensa nisso. Se você não é um evangelista, para falar, para ir lá fazer, acontecer, ora pelas pessoas que fazem, ora pelos missionários, ora pelas agências missionárias, ora pela sua igreja, para que a sua igreja seja uma igreja missionária, uma divulgadora da salvação, né? Vamos parar de pensar um pouquinho só em nós, mas pensar na eternidade, que a eternidade nós possamos encontrar muitas pessoas que nós falamos de Jesus. Então, depois você pega aqui Ezequiel 33 e dá uma olhada. Coração de Deus. Deus ama sempre. Sempre. Deus te ama muito, hein? Ó, não fica triste, não. Sabe? Porque logo tudo isso que a gente está passando vai acabar, né? A gente está indo, cada dia que passa a gente está morrendo um pouquinho para se encontrar com o Senhor. Sabe o que eu estava pensando? Eu sei, ó, eu já tô passando, eu já tô terminando já, tá? Eu estava pensando assim, a pessoa, olha que doido na minha cabeça. A pessoa, quando ela ficando velhinha, ela vai sentindo dores, vai tendo problemas, tal, aquelas coisas, né? Tem uns mais, outros menos. Uns que sofrem mais, outros sofrem menos. Mas dá esquecimento, doenças e tal. Parece assim, a pessoa se despedindo desse tabernáculo, né? Se despedindo, se despedindo. Isso é amor de Deus, sabia? É assim, é amor de Deus. A pessoa já vai se conformando que é hora de partir, os outros que estão ao redor já vai se conformando que a pessoa está indo. Isso é amor que Deus tem para nós. Que aí a gente já vai se preparando para a partida da pessoa. Por quê? Porque o pecado deixou isso, tá? Vai acontecer com todos. Foi isso. Mas quando uma pessoa se converte, tem uma festa tão grande, uma alegria tão grande, que a gente vai estar com ele lá. Céu maravilhoso, trono de Deus estará lá para a gente ter acesso direto, andar com Jesus, coisa maravilhosa. Olha, Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. Pega esse texto também de João 8,12, que Jesus fala que não vai andar em trevas, quer dizer, não vai andar na escuridão, não vai andar sem saber para onde vai, né? Então, são dois textos que nós separamos aqui e é uma alegria mesmo estar com você. Coloca o seu joinha aí, tá? Diz que foi bom o que você ouviu. Palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Grande beijo. Tchau, tchau.